Olá, somos do canal Transformação Espiritual. Você já parou para pensar no que realmente acontecerá no dia do juízo final? Será que existe uma maneira de garantir que você esteja entre os escolhidos? Enquanto o mundo parece desmoronar ao nosso redor, existem aqueles que já estão preparados, aqueles que enxergaram os sinais e ouviram o chamado. A grande pergunta é: você faz parte desse grupo? Hoje, nós vamos explorar a verdade que poucos têm coragem de encarar. Quem são os escolhidos? Como eles serão salvos? E mais importante, como você pode garantir o seu lugar entre eles? Este vídeo pode ser a diferença entre a salvação e o esquecimento eterno, então fique comigo até o final. O que você está prestes a descobrir pode transformar completamente a sua vida. Imagine um relógio. Cada segundo que passa nos aproxima de um momento inevitável. O dia do juízo final não é uma história inventada ou uma lenda distante. Ele está se aproximando rapidamente, e apenas aqueles que estiverem prontos poderão sobreviver. Muitas pessoas vivem suas vidas como se o tempo fosse infinito, ignorando os sinais que estão bem diante de seus olhos. Elas não percebem que cada escolha, cada ação, as aproxima ou as afasta do plano divino. O que está em jogo aqui não é apenas o seu futuro, mas a sua eternidade. E isso é algo que não pode ser negligenciado. Se você soubesse que hoje é o último dia antes do juízo final, o que você faria diferente? Será que você pediria perdão? Mudaria suas prioridades? Ou continuaria vivendo como se nada estivesse para acontecer? Essas perguntas não são hipotéticas, elas exigem uma reflexão séria e uma decisão urgente. Antes de seguirmos, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para receber mais conteúdos como este. Essa mensagem pode salvar vidas, a sua ou a de alguém que você ama. Vamos juntos entender como ser um dos escolhidos. Desde o início da humanidade, a ideia de um dia de julgamento final está presente em quase todas as religiões e culturas. A Bíblia, em particular, é clara ao descrever um momento em que toda a humanidade será colocada diante de Deus para responder por suas ações. Mas, o que muitas pessoas não percebem é que, ao longo da história, Deus sempre separou um grupo especial de pessoas, os escolhidos. Esses escolhidos são descritos como aqueles que permanecem fiéis, mesmo diante das maiores adversidades. Mas o que significa de fato ser um escolhido? É algo que nasce com a pessoa ou algo que ela pode conquistar ao longo de sua vida? Vamos mergulhar profundamente para entender os sinais e as características que definem os escolhidos. Imagine o cenário. Enquanto multidões tentam desesperadamente compreender o que está acontecendo, os escolhidos permanecerão calmos, seguros e confiantes. Eles não são surpreendidos porque já estavam preparados. Eles reconheceram os sinais, ouviram os avisos e ajustaram suas vidas para estarem em alinhamento com a vontade divina. Os sinais estão por toda parte. Desastres naturais, guerras, colapsos econômicos e o aumento da indiferença espiritual. Esses não são eventos aleatórios. Eles foram previstos há milhares de anos e agora estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Mas apenas os escolhidos conseguem ver além do caos. Eles entendem que esses são avisos claros de que o tempo está se esgotando. E você, está ignorando os sinais ou está prestando atenção? Esta pode ser a sua última chance de fazer parte dos escolhidos. Ao longo da história, vemos exemplos de pessoas que foram escolhidas por Deus. Pense em Noé, que foi avisado sobre o dilúvio e teve tempo para construir a arca. Ou em Moisés, que guiou o povo de Israel através do Mar Vermelho. Esses não eram homens perfeitos, mas tinham uma coisa em comum: obediência à voz de Deus. Hoje, Deus ainda está chamando. E a pergunta é: você está ouvindo? Existe uma chave secreta para ser um escolhido. E eu vou te contar mais sobre isso nos próximos minutos. Essa chave não está escondida em lugares inatingíveis, mas diante de você, esperando para ser usada. Contudo, muitos a ignoram, preferindo seguir os atalhos do mundo. Não sejam deles. O que a maioria das pessoas faz que as coloca fora da lista dos escolhidos? Vou te revelar agora mesmo. É uma atitude simples, mas devastadora: a indiferença.
A falta de comprometimento com o propósito divino é o que deixa muitos à margem da graça. Mas você pode mudar isso a partir de agora. As 3 características dos escolhidos. Agora, preste muita atenção. Existem 3 características que separam os escolhidos do resto do mundo. Primeiro, eles possuem uma fé inabalável. Isso não significa apenas frequentar uma igreja ou rezar de vez em quando, mas viver uma vida de completa confiança em Deus, mesmo quando tudo parece perdido. Imagine-se enfrentando desafios imensos, ainda assim, mantendo a certeza de que Deus está no controle. Isso é fé verdadeira. Segundo, os escolhidos seguem princípios divinos, mesmo que isso vá contra a correnteza do mundo. Eles não cedem às tentações do imediatismo, da ganância ou da aprovação dos outros. Ser um escolhido exige coragem para se posicionar e defender o que é correto, mesmo quando ninguém mais está do seu lado. E terceiro, eles possuem um coração humilde, sempre disposto a ouvir e obedecer à voz de Deus. A humildade é a porta para receber instruções divinas e ter uma conexão genuína com o Criador. Sem ela, a arrogância bloqueia o caminho da salvação. Agora, reflita. Você se encaixa nessas características? Se não, ainda há tempo. Mas saiba que o relógio está correndo. O tempo que você tem hoje pode ser o diferencial entre ser parte dos escolhidos ou não. Faça uma escolha consciente e haja antes que seja tarde. E há algo ainda mais impressionante. Os escolhidos não apenas vivem pela fé, mas também são guiados por uma missão clara. Eles compreendem que suas vidas têm um propósito maior. Cada ação que realizam, cada palavra que proferem, é uma extensão do plano divino. Essa missão lhes dá força, foco e determinação, mesmo em meio às maiores adversidades. Os escolhidos também reconhecem que a verdadeira liberdade está em viver de acordo com a vontade de Deus. Enquanto muitos veem as orientações divinas como restrições, eles as percebem como um guia para uma vida plena e significativa. É essa perspectiva que os separa do restante, permitindo-lhes encontrar paz, mesmo em tempos de caos. Além disso, os escolhidos não têm medo do julgamento final, porque vivem de forma que suas ações refletem a graça divina. Eles não se escondem na sombra da culpa ou do arrependimento, mas caminham na luz da redenção, sabendo que sua fé e obediência os conduzem à eternidade. Por último, os escolhidos possuem uma confiança inabalável no futuro. Eles não se deixam abalar pelo medo ou pelas incertezas do presente. Em vez disso, encontram segurança nas promessas de Deus. Essa confiança não é apenas um sentimento, mas uma escolha diária de entregar todas as suas preocupações nas mãos do Criador. Manter-se vigilante é essencial. Jesus advertiu repetidamente sobre a importância de estar preparado, pois o Filho do Homem virá em uma hora em que não esperamos. Ser vigilante significa não apenas evitar o mal, mas estar constantemente em sintonia com a vontade divina, buscando orientação e discernimento. A vigilância é um estado de prontidão, onde cada escolha, cada ação e cada palavra está alinhada com o propósito de Deus. Não se trata apenas de esperar pela volta de Cristo, mas de viver de maneira que reflita sua presença constante em nossas vidas. É sobre ser consciente de cada momento e perceber a mão de Deus em tudo, em cada pequeno detalhe. Transformação pessoal. A transformação de um simples seguidor em um verdadeiro escolhido não é algo que acontece da noite para o dia. Ela exige compromisso, arrependimento e uma dedicação constante à busca por Deus. A jornada de transformação é feita de pequenas vitórias diárias, de momentos de oração e reflexão que moldam o caráter e aproximam ainda mais o indivíduo do coração de Deus. Muitas vezes, essa transformação exige um sacrifício, pois é preciso abrir mão de velhos hábitos, pensamentos e atitudes que não estão em harmonia com a vontade divina. Porém, cada passo dado na direção do Pai traz consigo a recompensa de um espírito renovado, pronto para cumprir a missão que Deus preparou para cada um de nós. O caminho do discípulo é repleto de desafios, mas também é pleno de bênçãos. Jesus nunca prometeu uma vida fácil, mas ele garantiu que estaria conosco em todos os momentos. O chamado para ser um escolhido envolve confiança plena na direção de Deus e fé de que Ele está trabalhando em nosso favor, mesmo quando não podemos ver.
O discípulo deve ser resiliente, tendo a certeza de que o sofrimento e as provações fazem parte do processo de amadurecimento espiritual. A transformação interior que ocorre ao aceitar este chamado é profunda e nos torna cada vez mais semelhantes ao próprio Cristo. No entanto, essa transformação não se limita apenas ao indivíduo. Ela tem um impacto profundo na comunidade ao redor. Quando nos tornamos verdadeiramente escolhidos por Deus, nossa luz brilha para os outros, influenciando positivamente aqueles com quem convivemos. O verdadeiro discípulo é uma testemunha viva do amor e da graça de Deus, refletindo essas qualidades em suas interações cotidianas. A transformação de um ser humano não é apenas um ato pessoal, mas um chamado para ser um exemplo, para inspirar e para levar outros a conhecer a verdade de Cristo. Neste processo de transformação, a oração e o estudo das Escrituras desempenham papéis fundamentais. Elas nos alimentam espiritualmente, nos fortalecem e nos ajudam a discernir a vontade de Deus. A palavra de Deus é a lâmpada que ilumina nosso caminho, revelando os passos que devemos dar e nos ensinando a viver segundo o seu propósito. Por meio dela, entendemos que somos chamados a ser luz em um mundo de trevas, sendo exemplos de bondade, compaixão e verdade. Em cada jornada espiritual, a transformação é inevitável para aqueles que buscam sinceramente a face de Deus. Manter-se vigilante e constante em nossa fé é um convite para sermos transformados, não apenas por dentro, mas em cada aspecto de nossas vidas. A mudança verdadeira começa quando aceitamos o chamado divino e nos entregamos completamente ao plano que Deus tem para nós. A cada passo, Ele nos molda, nos fortalece e nos envia para impactar o mundo de maneira poderosa e significativa. Se você deseja viver essa transformação em sua vida, não espere mais. Comece agora mesmo a cultivar a vigilância espiritual. Busque a Deus com fervor, ore e medite em sua palavra. E se você sentiu que essa mensagem tocou seu coração, compartilhe com amigos e familiares. Juntos, podemos crescer e caminhar na direção do propósito divino que Deus preparou para cada um de nós.